Você tem preocupação se o seu filho nasceu com tendência a colesterol alto ou pressão alta, como algumas pessoas da sua família, ou até mesmo se ele nasceu com algum problema de coração? Então fica aqui, que eu sou a doutora Stephanie e hoje nós vamos falar sobre a saúde do coração das crianças. Hoje nós estamos aqui com a Bia e o pai dela. Bia, você tá com quantos anos? Eu tô com 10. 10 anos. E aí o pai dela vai me fazer algumas perguntas para tirar dúvidas sobre como cuidar da saúde do coração nessa época da vida. Com quantos anos eu devo levar a Bia para fazer exame de colesterol? O exame de colesterol deve ser feito entre 9 e 11 anos pela primeira vez. Isso porque a criança vai mudando o metabolismo. Antes disso, nem é tão importante assim, porque o colesterol total da criança ele ainda está em formação no fígado, não tem tanto aquele colesterol ruim que a gente fala tanto para adultos, né? E depois, quando ela já tiver passado da puberdade, lá pelos 17, 18 anos, repetir a dosagem desse colesterol. Doutora, eu também nunca me preocupei se eu tinha pressão alta. E somente com 43 anos eu fui perceber que eu tinha pressão alta. Herança, talvez, genética do meu pai. Eu pergunto, nesse sentido, eu devo me preocupar com a Bia só quando ela tiver seus 43 anos ou já devo me preocupar agora a partir de quando? Essa é uma boa pergunta. O Adriano, ele já acompanha essa pressão alta comigo, não é verdade, Adriano? E é uma preocupação também para crianças. Então, nessa fase em que a criança vai passar por uma avaliação médica entre 9 anos e 11 anos para dosar o colesterol, a gente também vai medir a pressão arterial dessa criança. Então, a gente tem aparelhos para isso, né, Adriano? Quando um adulto vem, em geral a gente usa essa braçadeira, que é a braçadeira de adulto, mas em criança, que tem um braço mais fininho, né, Bia? A gente coloca essa braçadeira infantil. Vou até mostrar aqui como é que a gente faz, porque em geral é colocado num braço, depois de medir o tamanho do braço também, e explicar para a criança que é algo que não vai doer, que vai ser colocado e insuflado aqui com o aparelho como se fosse uma pulseirinha. Você tá com medo, Bia? Não. Então, nessa idade também a criança já consegue compreender melhor e não vai chorar, nem vai ter tanta questão relacionada ao aparelho em si. Eu até brinco, é uma pulseira azul, olha como é que é a sua pulseira e tal. E a gente interage assim com a criança. Nessa primeira medição da criança ali, a partir dos 6 anos de idade, a gente já pode identificar até mesmo se ela nasceu, por exemplo, com algum problema nos rins ou alguma outra coisa que possa causar a pressão arterial mais elevada. E aí, Adriano, a pressão da Bia não é a mesma do que uma pressão de adulto, por exemplo. Pressão de adulto seria o quê? 12/8, né? Na criança, nós vamos usar percentis de sexo, no caso dela, menina, altura, nós vamos medir o tamanho dessa criança e também de idade. Cada faixa etária, cada altura vai ter um valor de pressão normal. Então, por exemplo, na Bia, o normal de pressão vai estar em torno de 9/6, 10/7, mais que isso já seria considerado pressão alta. No meu doutorado, inclusive, eu fiz uma pesquisa com mais de 1.500 crianças lá no Espírito Santo para tentar comparar esses percentis, que na maioria das pesquisas, Adriano, são com crianças da Europa, dos Estados Unidos, para trazer essa realidade aqui também para as crianças brasileiras. Eu tenho uma dúvida sobre o que algumas pessoas falam sobre se a criança tem sopro ou não. O que é esse sopro? Um sopro no coração é quando aqui na válvula cardíaca tem alguma passagem de sangue indevida. Por exemplo, alguns jovens já nascem com esse sopro, por exemplo, válvula aórtica bicúspide. A gente sabe inclusive de jogadores de futebol famosos que têm sopro e nem por isso deixaram de jogar futebol. Mas a gente descobre inicialmente utilizando o estetoscópio. A Bia já conhece esse aparelho aqui, né? Tem muitas meninas que têm bonequinhas médicas que têm esse aparelho. E aí, colocando o estetoscópio aqui no tórax da criança, a gente vai ouvir aquele tum-tum. E se tiver também no sopro, vai ouvir tums, tums. Isso também vai ser bem diagnosticado pelo aparelho de eletrocardiograma. Esse aparelho de eletro serve também para ver se o sopro está causando alguma repercussão no tamanho do coração. São colocadas essas
paz, digamos assim, nos braços e nas pernas das crianças. Também brinco com as crianças que vão lá no consultório, que é como se fosse uma pulseirinha, né? Tem de várias cores, eu até estava mostrando aqui para a Bia antes de começarmos, né? E acaba sendo bem lúdico e tranquilo também. Algumas outras colocações de eletrodos aqui também na região do tórax para a gente conseguir ver o tamanho desse coração. Em geral, na consulta também a gente solicita um ecocardiograma. Você já fez ecocardiograma, né? Alguns. Pois é. O eco é aquele exame de ultrassom que é para ver o coração e consegue identificar essas válvulas cardíacas. Uma vez fazendo isso, Adriano, e sendo tudo normal, a criança já não precisa ficar fazendo aquele check-up periódico, igual, por exemplo, você costuma fazer, né? Aí depois de todas essas avaliações normais, ela volta a fazer essa avaliação lá pelos 17, 18 anos. Uma última dúvida. Hoje eu tenho 6 crianças, então a probabilidade de uma delas ter algum problema de coração e etc., pressão, é pequena em crianças. Mas se ocorresse, o que muda da vida de uma criança se ela está com alto colesterol, ela está com a alta pressão? O que os pais devem se preocupar ou devem ficar tranquilos e seguir o procedimento? O que seria? Essa é uma ótima pergunta, porque eu acho que também outros pais se preocupam, né? Tem gente que fica com medo até de levar o filho no médico, porque se descobrir, não queria deixar meu filho deixar de participar das coisas, né? Mas não, uma criança, por exemplo, com hipertensão ou uma criança, por exemplo, com colesterol, ela vai ser incentivada a fazer as coisas que a criança tem que fazer, né? Quer brincar, quer correr, quer manter um bom peso, porque hoje em dia é uma epidemia, né? A questão da obesidade infantil. Então a gente vai tentar melhorar hábitos de vida, de alimentação, de exercício, e as medicações vão ser a última opção. Para criança existe medicação até como se fosse um xaropinho, porque a criança tem dificuldade de engolir. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Se você achou legal esse vídeo, escreve aqui nos comentários o que você mais gostou. E não se esqueça de curtir e compartilhar. Um abraço! Tchau!